identidade. E é por isso que você precisa de âncoras ao longo do dia. Pequenos lembretes para voltar para o observador consciente. Pode ser uma respiração profunda, uma afirmação mental, um momento de gratidão. Qualquer coisa que te traga de volta para a frequência do novo observador. E cada vez que você faz isso, você reforça o circuito neural. Você fortalece a nova identidade e, com o tempo, ela se torna automática. Agora, tem um aspecto disso que poucos falam: os sonhos. Porque os sonhos são janelas para o subconsciente. Tudo que aparece nos seus sonhos é um reflexo do que está acontecendo internamente. Se você sonha com perseguição, medo, fuga, é porque algo dentro de você está tentando escapar de alguma coisa. Pode ser uma crença limitante, um medo não resolvido, uma parte de você que não quer mudar. E o subconsciente te mostra isso através de símbolos. E aqui está o poder. Quando você começa a prestar atenção nos sonhos, você ganha acesso direto ao programa interno. Você vê o que precisa ser reprogramado e pode trabalhar isso conscientemente, através de afirmações antes de dormir, de visualizações, de intenções claras. E com o tempo, os sonhos mudam. E quando os sonhos mudam, a realidade muda junto. Porque tudo começa no subconsciente. E aqui está uma verdade que a ciência espiritual sempre soube. O universo é mental. Não no sentido de que você pode pensar e as coisas aparecem magicamente, mas no sentido de que tudo o que existe começou como uma ideia. Antes de existir forma, existe força. Antes de existir matéria, existe mente. E a mente é o campo onde tudo se organiza. A física quântica chama isso de campo unificado. O hermetismo chama de todo. Mas o princípio é o mesmo. Existe um campo de pura potencialidade. E a consciência é o que colapsa esse campo em formas específicas. E você, como observador consciente, tem acesso a esse campo. Você não está separado dele. Você é uma expressão dele. E quando você entende isso, você para de tentar forçar a realidade. Você começa a co-criar com ela. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, menos poder você tem. Porque controle vem do medo. E medo é uma frequência de contração. Mas quando você confia, quando você se alinha, quando você se torna a frequência do que deseja, você entra em coerência com o campo. E o campo responde. Não porque você forçou, mas porque você se tornou coerente. E coerência é poder. É a diferença entre nadar contra a correnteza e surfar na onda. Você não cria onda, você se alinha com ela. E quando você faz isso, a realidade flui. Sincronicidades acontecem. Portas se abrem. E você percebe que nunca foi sobre esforço. Foi sempre sobre alinhamento. E aqui está a última peça. O despertar espiritual não é místico, é neurológico. Quando você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação, o cérebro muda fisicamente. O córtex pré-frontal se ativa, o sistema límbico se acalma, o cérebro reptiliano para de dominar e você começa a operar a partir de uma frequência mais alta. Isso não é esotérico, é mensurável. Scanners cerebrais mostram isso. Pessoas em estados meditativos profundos apresentam padrões cerebrais completamente diferentes. Elas não estão mais reagindo, elas estão observando. E observação consciente é o início de tudo, porque quando você observa sem julgamento, sem resistência, você sai do modo de luta e entra no modo de criação. E é nesse estado que você colapsa realidades novas. Então, vou te fazer uma pergunta direta. Qual observador você tem sido? O que reage ao mundo ou o que cria o mundo? Porque a resposta a essa pergunta define tudo. A sua realidade de amanhã é o reflexo do observador de hoje. E se você continuar sendo o mesmo observador de sempre, nada vai mudar.
Mas se você escolher se tornar o observador consciente, se você treinar a mente para sustentar a nova frequência, se você alinhar pensamento, emoção e ação numa única direção, você vai começar a colapsar linhas temporais que antes pareciam impossíveis. Não porque você é especial, mas porque você entendeu o jogo e começou a jogar consciente. Comente "Eu colapso" se você percebeu que tem observado a realidade errada até agora. Agora, tem uma camada mais profunda nisso tudo. Porque a maioria das pessoas acha que o problema está na técnica. Elas acham que se fizerem a visualização certa, a afirmação perfeita, o ritual ideal, tudo vai mudar. Mas a verdade é que a técnica é secundária. O que importa mesmo é o estado interno. Você pode fazer todas as técnicas do mundo, mas se o seu estado interno é de dúvida, medo, desespero, você está colapsando a partir daquele lugar. E a realidade vai refletir aquele estado, não a técnica. Porque o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é. E o que você é, nesse contexto, é a frequência que você emite. E frequência não é algo que você finge. É algo que você incorpora. É algo que você se torna. E aqui entra algo que a ciência está começando a validar. O coração tem um campo eletromagnético, e esse campo é milhares de vezes mais potente que o do cérebro. O coração não é só uma bomba. Ele é um órgão de percepção. Ele sente antes do cérebro processar.